Muito bem, amados, vamos dar início então à nossa aula de hoje sobre missiologia, já deixando claro que esse símbolo aí não tem nada a ver com maçonaria, tem a ver com a construção da igreja e, mais precisamente, com o título da nossa aula, que é a arquitetura da missão, a grande comissão e a centralidade inegociável da igreja local na tradição reformada. E é importante a gente deixar claro que esta nossa lição, ela é baseada neste livro, está disponível no formato Kindle, Entendendo a Grande Comissão, do pastor Mark Dever. É um pastor batista reformado, é um pastor que é muito, os materiais dele, os livros dele são muito utilizados, especialmente pela editora Fiel, uma editora que tem uma tradição batista, mas uma relação muito boa com a Igreja Presbiteriana, da linha reformada dessa editora. Então, vocês podem adquirir esse livro pela Amazon. É um livro Kindle, ou também creio que ele esteja disponível em formato também de livro. E, como o título está dizendo, a intenção é trabalhar a questão da grande comissão. O que que é a grande comissão? Aí nós vamos lá para o texto bíblico. Vocês devem se lembrar desta famosa frase ou ordem de Jesus Cristo para os seus discípulos. Lembrando que é o final do Evangelho de Mateus. Estamos aqui já praticamente no Evangelho de Marcos. E aqui nas últimas palavras do Evangelho de Mateus, ele termina dizendo: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós temos este versículo, ou esses dois versículos, como uma ordem de Cristo para a sua igreja. É o grande ide, né? É uma ordem expressa dele de que a sua igreja deve ir para fazer discípulos. Deixa eu mudar aqui, botar umas coresinhas. Fazer discípulos de todas as nações. Então veja a abrangência, a amplitude desse ide, batizando-os. Então isso vai ser uma decorrência natural de reconhecer os discípulos de Cristo através do batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Trindade presente nesse chamado, né? Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo participam ativamente, e aqui ele nos dá esta autoridade de batizar em nome da Trindade, a qual toda participa no ato de salvação. E ensinando-os a guardar todas as coisas. Cabe à igreja ensinar às, aos discípulos para que eles também conheçam tudo aquilo que Jesus ordenou na sua palavra. É o que nós fazemos, né? Como igreja, nós podemos, devemos cumprir esse chamado do Senhor. E aqui, uma certeza que nos consola e nos fortalece. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a presença de Cristo é que nos dá certeza de que essa tarefa será cumprida, porque Ele estará conosco, estará até o final. Mas vamos procurar entender, então, a implicação desta grande comissão, lembrando a importância dela quando ela é dita no final aqui do Evangelho de Mateus. Ele fecha o seu evangelho com esta grande comissão logo após a ressurreição de Cristo. Vamos lembrar que esse capítulo aqui ele começa exatamente falando da ressurreição de Cristo, quando a pedra foi removida e quando Jesus teve então contato com seus discípulos, ele deixa esta última mensagem. Então vamos trabalhar essa questão durante a nossa aula de hoje, baseando-se novamente neste livro de Mark Dever, que eu recomendo os irmãos que possam adquiri-lo.
Bem, fazer discípulos. Como vocês perceberam lá no texto, nós temos uma ordem, e a ordem principal é fazer discípulos. Estas outras palavras aqui, esses outros verbos que aparecem, eles, na verdade, estão no gerúndio. Mesmo o id, propriamente, ele está no gerúndio e não no imperativo. O único imperativo do texto é fazer discípulos. Isto já nos chama atenção sobre o que significa esta ordem do Senhor Jesus e o que ele espera de nós efetivamente. Então veja que o id, na verdade, é um indo, ou seja, na medida em que nós caminhamos, na medida em que a igreja se espalha pela terra, o que iria acontecer logo em seguida, né, quando a igreja esteve reunida em Jerusalém, houve uma grande perseguição e a igreja foi se espalhando para todo canto. Então, indo na medida que vai, a igreja deve fazer discípulos. E ao fazer discípulos, ela deve batizar esses discípulos e também deve ensiná-los. São ações que são contínuas, né? Elas são imperativos que continuam em voga e que a igreja deve cumprir. Então, o fazer discípulos é o motor central. Eu disse que isso nos deve fazer refletir acerca do que é esta grande comissão. Ah, a grande tese do autor do seu livro é que a igreja ela cumpre esta grande comissão na medida em que ela planta igrejas e trabalha no crescimento de igrejas. É isso que nós vamos falar aqui durante o nosso estudo. As igrejas, elas cumprem essa grande comissão por meio do plantio de igrejas. E isso tem tudo a ver com esse fazer discípulos, fazer discípulos. Não é apenas uma panfletagem de Jesus, né? Não é apenas que você sai espalhando Jesus por todo canto, mas o chamado principal, o cerne desse chamado, que faz parte da grande comissão, e daí, né, parte daquela missio Dei, daquilo que Deus quer, é mais do que simplesmente anunciar o seu nome, ele quer que nós façamos discípulos. E esse é um chamado específico e especial para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que agora, depois do Pentecostes, será capacitada a isto, a ser testemunha e também a fazer discípulos. O autor, ele faz questão, né, de colocar o fato de que quando nós pensamos na grande comissão, quando nós lemos aquele texto, normalmente o que vem à nossa mente é a nossa responsabilidade individual. Quando você lê esse texto, como é que você se sente em relação a ele? Como é que você se vê cumprindo esta ordem do Senhor Jesus quando ele diz ide? Se ele fala para você, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Bom, você pode entendê-la de uma forma literal e dizer assim: bom, deixa eu fazer as minhas malas, porque existem muitas nações a serem alcançadas. Então, você pode interpretar isso como sendo um chamado individual, missionário, né, e que te demanda que você saia de onde você está e vá para algum lugar para poder cumprir esta missão. Mas aí a pergunta é: será que é isso mesmo que o Senhor quer de nós? Será que esse id necessariamente representa uma decisão por fazer um trabalho missionário em outro continente? Nós podemos responder que sim e não ao mesmo tempo. Ou seja, depende da sua visão, do seu chamado especificamente. Mas o que o autor vai chamar a nossa atenção, especialmente, é que, na verdade, nós devemos estar vislumbrando esta grande comissão como uma tarefa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então aqui temos aqui duas visões, né? O paradigma individual versus o mandato corporativo, em que toda a igreja participa, né? Em que você vê a igreja cumprindo esta missão. Então, na visão individualista, você tem um foco no cristão isolado, né? E por que é importante chamar atenção para essa figura aqui, que a gente olha e já vê algo totalmente desconectado? Nós vivemos num período extremamente individualista. As pessoas têm dado
muito valor à individualidade das pessoas, né? Cada um no seu quadrado, cada um com o seu espaço respeitado, com as suas ideias respeitadas, né? Com a sua vida pessoal, etc, etc. E tende-se, até mesmo dentro de uma realidade muito tomada pela internet, redes sociais, reuniões remotas, cursos remotos, a gente fica remoto em relação às outras pessoas. E isso pode dar a entender que o evangelismo ele se cumpre de uma forma independente, sem uma responsabilidade mútua contínua. Não é incomum encontrar pessoas que acham que a fé cristã pode ser desenvolvida através de uma assistência a cultos remotos, né? Você assistir aos cultos pela internet, pelo YouTube, e acha que você está sendo igreja com aquelas pessoas que estão lá reunidas. Mas isso não é bíblico. É importante que a gente saiba, isto não é a vontade, esta não é a vontade de Deus. Deus não fez a igreja para ser um mecanismo remoto, distanciado. Não. Qual é a visão bíblica? Visão bíblica é quando nós damos foco no corpo da igreja, né? O corpo, quando vivemos de forma coletiva, conjunta, e quando a igreja se preocupa em plantar outras igrejas, né? Como é que a grande comissão ela vai se cumprir? Ela vai se cumprir na medida em que as igrejas elas buscam plantar outras igrejas. E esse vai ser o processo natural. Onde quer que você plante uma semente da palavra de Deus, num coração, uma vida, num grupo de pessoas, e essas pessoas elas creiam no Senhor Jesus Cristo, então isto vai florescer dali uma nova igreja. E é isso que Deus quer. É desta forma que esta grande comissão ela vai ser realizada. O batismo e o ensino que Jesus falou aqui atrás, né, vai ser realizado, vai ser realizado, né, o batismo e o ensino dentro dessa engrenagem que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas ocorrem dentro de uma comunidade responsável, onde há pessoas com dons diferentes trabalhando conjuntamente como uma grande engrenagem. Uma engrenagem em que o Espírito Santo é o óleo ali que faz a ligação entre cada peça dessa engrenagem. Então, o autor ele vai trabalhar algumas ideias aqui interessantes. Primeiramente, antes de falar dessas ideias, né, ele define aqui o que é igreja. O que que é uma igreja? O que que é uma igreja? Uma igreja é um corpo de cristãos que estão em comunhão regular e responsável, onde a palavra é pregada corretamente, né? Vamos olhar aqui. E o batismo e a ceia do Senhor são administrados corretamente. Veja, existe mais uma marca quando a gente fala da reforma, relação que é uma igreja verdadeira. É aquela que, além de pregar a palavra de Deus fielmente, ela também administra os sacramentos da maneira correta e aplica a disciplina eclesiástica corretamente ou fielmente. São três marcas que correspondem àquilo que é a igreja. Então, o fazer discípulos tem tudo a ver com o trabalho que a igreja realiza, né? Tem tudo a ver com a obra de uma igreja local. Na igreja local, nós vemos o cumprimento desta grande comissão. Então, o autor ele vai trazer à tona ah, algumas analogias que são interessantes da gente pensar sobre o que não é igreja e qual é a visão bíblica em relação à igreja. Mas veja, o que não é igreja? Aí ele começa falando que a igreja ela não é um Detran. Eu creio que essa seja uma tradução, na verdade, né? Que o autor nem deve ter ideia do que seja um Detran aqui de São Paulo, né? Por exemplo. Mas qual é a ideia? Quando o Detran, quando você vai no Detran e pega lá a sua licença, sua carteira de motorista, você vai seguir a sua vida sozinho, né? Você vai seguir a sua vida sozinho, vai dirigir no meio do trânsito, mas não existe, não existe uma unidade ali no trânsito, com outros motoristas. Você não vai fazer um curso com outros motoristas para depois se reunir com esses motoristas. Na verdade, é um trabalho totalmente isolado, né? A partir do momento que você tem a sua carteira de motorista, você vai dirigir aonde você quiser e você tem uma responsabilidade, mas é com você. Agora, né, não existem reuniões semanais,
com motoristas, não há necessidade de conhecer outras pessoas, não há pastores de licença de motorista, né? Ou pastores cujo trabalho é certificar-se de que você está crescendo como motorista. Não, é algo totalmente solitário, isolado. Você e a sua carteira de motorista e as suas decisões, o seu carro, e você segue em frente. Então, quando a gente pensa no ID, não tem nada a ver com esta visão isolacionista da vida cristã. Isso não é ID, isso não é cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Mas também nós podemos pensar aí uma outra ideia, né, em relação ao balcão de informações. Também a igreja, ela não é um balcão de informações onde você simplesmente vai até a igreja e é como se você fizesse um download teológico semanal, você vai lá, aprende e sai de lá carregado, né? Você recebe ali as informações e sai de lá com informações para viver a sua vida também, sem laços relacionais ou supervisão. A igreja não é isso. E também, em terceiro lugar, a igreja não é um time esportivo. Compete com outras congregações evangélicas pelo campeonato de números. Felizmente, isso acontece também, né? As igrejas, elas acabam ficando, se comparando, né, umas com as outras, e às vezes vem uma igreja crescendo mais por uma outra razão, e aí você quer que a sua igreja tenha mais destaque, invista mais nisso, invista mais naquilo, talvez com uma forma de competição entre igrejas. Nada disso tem a ver com o que é igreja. Então, o que é igreja? Igreja é uma agência pactual, batiza para dentro de uma comunidade de prestação de contas mútua. Então, é uma igreja que tem como é uma a igreja, né, é o local onde os servos de Cristo, os discípulos de Cristo, são reconhecidos como tais através, primeiramente, do batismo. O batismo, ele sacramentaliza toda uma preparação em que a pessoa reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador e ela é reconhecida dentro daquele corpo como tal. Ela passa a fazer parte de um corpo e de uma comunidade de prestação de contas mútua. Veja a diferença da visão do Detran, né? O motorista que não presta contas para ninguém. Se ele tomar uma multa, isso é ele e o departamento de trânsito. Mas no caso dos crentes, existe uma relação em que nós trabalhamos juntos e também cuidamos uns dos outros e cobramos uns dos outros e aplicamos a disciplina, se for necessária, uns dos outros. A igreja também, ela não é um balcão de informações, mas ela é uma escola de discipulado, que ensina a guardar, veja, todas as coisas, mediante o cuidado pastoral e a correção mútua. Então, nós aqui, nesse momento, estamos fazendo parte disso. Nós estamos estudando, fortalecendo a nossa fé e o nosso conhecimento da palavra, a nossa visão do todo, justamente para podermos, assim, cumprir a missão que Deus tem dado em nossa vida, como igreja, individualmente, cuidando uns dos outros, pastoralmente, e corrigindo também aqueles que se desviam daquela que é, daquele que é o chamado na vida do cristão. E mais um aspecto aqui, a igreja não é um time esportivo no sentido de competição com outras igrejas, muito ao contrário. A igreja existe para se aliar a outras igrejas. A igreja existe para fazer parcerias dentro do reino. E aqui é um aspecto interessante que o autor retrata, inclusive, na experiência dele, e a gente vê na experiência da nossa igreja presbiteriana no Morumbi, e muitas vezes nós investimos pesado em pessoas, investimos em termos de tempo, às vezes até dinheiro mesmo. A igreja já investiu em muitas pessoas em termos de treinamento, participação em congressos, coisas dessa natureza. E às vezes a pessoa não fica na igreja. Não que ela se desviou da fé, mas ela vai para uma outra igreja. Às vezes por uma questão de viagem, mudança, às vezes por uma questão de preferência, ela sai da igreja e vai para outra. E aí, como é que nós olhamos isso? Será que foi uma perda? Talvez tenha sido. Para a igreja local, um buraco que tenha ficado, e às vezes em uma área importante, às vezes numa área de liderança. Claro que isso tem um custo para a igreja. Isso pesa, isso dificulta, né? Faz com que a engrenagem, né, que antes estava correndo melhor, ela diminua a sua velocidade. A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais à frente. Mas
aqui dentro dessa visão, nós temos que entender que existe, na verdade, uma parceria, que nada é de uma igreja local apenas. Que aquilo que nós investimos, uma pessoa, e essa pessoa sai e vai para uma outra igreja, que Deus continue usando essa pessoa em outra igreja. Assim como, de modo inverso, nós também recebemos pessoas que foram obra, né, consequência de investimento de tempo de pastores, de outros irmãos, enfim, aquele texto de Paulo, né, que é, um semeia, né, e o outro rega, e Deus dá o crescimento. Cada um participa de uma forma no crescimento das pessoas, mas no final tudo isso vem de Deus. Então, como é importante nós termos essa visão de parceria no reino. Ah, antes de nós seguirmos, um pequeno trecho que eu gostaria de mostrar aqui no livro, que é o capítulo 4 e que é interessante do seguinte aspecto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu aumento a letra para vocês verem melhor. Que é nós percebemos ah, a igreja, né, como centro dessa missão. Primeiramente, ele fala, né, os, ah, que que lá no início, né, quando o Evangelho de Cristo foi pregado, o resultado foram quase 3.000 pessoas, está vendo aqui no finalzinho, aqui no lado 2, lado B, e houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, formando então a igreja, que foi a igreja de Jerusalém. E a partir daí, você, ao ler o livro de Atos, toda a ênfase recai sobre a igreja. De novo, por que que ele está dizendo isso? Para fazer um contraste com aquela ideia com aquela ideia, né, de visão individualista versus visão bíblica, que é a visão da igreja. Quando você abre lá no livro de Atos, o que você vê são igrejas sendo formadas como fruto da pregação do evangelho. Então, isso tudo começa lá em Jerusalém, com a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas são convertidas, e depois, dia a dia, o Senhor foi acrescentando mais pessoas. Depois você vai ter, né, essa expansão para Antioquia e assim sucessivamente. Então, há uma questão aqui interessante que ele fala, né? O que que os apóstolos fizeram? Veja aqui essa pergunta, né? O que que os apóstolos fizeram? Os apóstolos pregaram e reuniram igrejas. Basicamente, esse foi o trabalho deles. As igrejas estão, portanto, no centro do plano da grande comissão, né? As igrejas estão no centro do plano da grande comissão de Deus. Eu quero que você note isto, né? E veja isso com bastante clareza, a ideia de que para que você faça parte dessa grande comissão, quem você deve apoiar efetivamente? No que você deve trabalhar? É na igreja, na formação da igreja, na plantação da igreja, no crescimento da igreja, na manutenção da igreja, na proteção da igreja. Tudo tem a ver com a igreja e a igreja local. Veja novamente aqui em Atos, a pergunta é: quem envia os apóstolos e outros representantes? Quando você chega lá no templo da igreja de Antioquia. Novamente, é a igreja. O texto fala, enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, aqui, ó, capítulo 15, versículo 3. A quem esses representantes voltam e relatam? Quando eles vão, né, os missionários, eles voltam e relatam para a igreja. Atos 14, 27 diz, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Continuando. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. E aí depois a pergunta é: quem está tomando decisões? É a igreja local. O texto fala que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram os tais presbíteros. Depois, o que Deus faz? Ele concede presbíteros à igreja local. O texto de 14 e 23 diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com jejuns. Quem que fez isso? Foi a igreja. Então, tudo acontece dentro do âmbito da igreja. Veja aqui, atendei, o versículo 20 e 28, também ele fala dos bispos para pastoreares a igreja de Deus. Então, todo o livro de Atos
não se centra apenas na evangelização e no discipulado individuais, mas na evangelização e no discipulado no contexto da igreja local. Então, é a nossa vivência na igreja local que faz com que esta grande comissão seja cumprida. Veja a importância disso. Às vezes, e por que que é importante a gente estar frisando isso? Por que que o autor frisa esse ponto? É porque, em geral, quando a gente ouve aquela grande comissão, a nossa associação imediata é com o trabalho missionário e geralmente é transcultural, né? Aquele que você tem que ir longe para pregar o evangelho. Não, se você fortalecer a sua igreja local, você estará cumprindo a grande comissão. Veja também, continua, a maioria das cartas do Novo Testamento são também dirigidas às igrejas. Você tem lá 1 Coríntios 1, 2, dirigida à igreja de Corinto, igreja de Filipos, assim por diante. As igrejas se cumprimentam e agradecem umas às outras, né? Os apóstolos assumem e ordenam aos cristãos que se reúnam como igrejas para ensinar, para ser do Senhor e para o encorajamento mútuo. Veja aqui o texto de 1 Coríntios 4,17, como por toda parte ensino em cada igreja. Então você, quando estuda a história ali do livro de Atos e vê também as cartas do apóstolo Paulo, especialmente, e outras também, Pedro, outras cartas, a carta de Tiago, você vê que elas se dirigem às igrejas que estão na dispersão e são resultado do trabalho missionário e, ao mesmo tempo, são elas que estão realizando a obra da grande comissão. As igrejas se preocupam umas com as outras, as igrejas enviam missionários e trabalham para plantar outras igrejas. Tudo isso num movimento contínuo, né? E nós estamos dentro desse movimento. Paulo expressa o seu cuidado com os cristãos, com a preocupação com todas as igrejas. O apóstolo Paulo teve uma preocupação de não apenas fazer as suas viagens no sentido de levar o evangelho, mas também ele fazia viagens para acompanhar a situação das igrejas, para fortalecer os irmãos. E isso também era parte do cumprimento da grande comissão. Não era simplesmente espalhar a semente, mas voltar lá e regar aquela semente e cuidar daquela plantinha que havia nascido. Então, ele fala aqui, né? A questão é que no Novo Testamento, a vida cristã, ela é vivida no contexto da igreja. E o nosso discipulado a Cristo ocorre em e através das igrejas. E isso significa que o mandato missionário não está completo até que os novos crentes sejam estabelecidos em congregações locais. Congregações locais. Muito bem. Quando nós, então, vemos a história bíblica, vemos que do começo ao fim, ela não salva indivíduos isolados, ou ela não salva indivíduos isolados para que continuem isolados. Talvez essa seja uma forma mais precisa. Desde Abraão até o Apocalipse, a salvação divina cria um povo que escuta e se reúne em torno da sua palavra. Então, tudo tem a ver com o corpo, né? Desde o Gênesis, Deus criou, não criou só Adão, mas criou Eva e disse: multiplicai-vos, ou seja, tem uma família e tem uma família grande, vocês têm que preencher toda a terra, e isso vai acontecer. Depois a promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e Abraão também seria dado uma grande nação. Nós temos o povo separado, tudo é feito coletivamente. A igreja, no Pentecostes, Deus derrama sobre os discípulos que estavam reunidos, e depois nós temos lá os 3.000 pessoas que vão ser fruto do Pentecostes, formando a igreja de Jerusalém, e depois sendo espalhada para formar outras igrejas. E isso tudo é uma representação do que vai acontecer lá no céu, quando nós tivemos ali pessoas de todas as tribos, línguas e nações reunidas diante do Senhor, cumprindo todo esse movimento, né, das famílias da terra, o pacto, a obediência ao Senhor, enfim, tudo isso vai ter o seu ápice no momento lá de Apocalipse, no momento do cumprimento após a vinda do Senhor Jesus. Então, todos reunidos ao redor da palavra. Quando você fortalece a igreja, você está trabalhando na grande comissão. E isto tem a ver com dons e talentos espalhados na igreja.
Nós temos a irmã Zilda, que ela é responsável pelo cafezinho. Será que quando ela procura preparar, né, o cafezinho com todo o amor, carinho, pensa durante a semana se temos, né, os produtos estão lá, se está tudo funcionando, se as pessoas que vão ajudar já sabem, né, da escala. Então, tem toda uma organização. O que ela está fazendo tem tudo a ver com a grande comissão, porque será no momento do cafezinho que nós vamos ter a oportunidade de conversar com as pessoas, estreitar os laços, fortalecer esses laços em preparação, seja para o culto ou após o culto, recebendo pessoas novas na igreja. Então, é um detalhe que faz parte integral desta grande comissão. A Zilda não precisou ir lá para. A gente sempre usa a África, né? Existem tantos outros lugares, mas geralmente a África, que é o destino que a gente lembra, ela não precisou ir lá para uma tribo africana para cumprir a comissão. Ela servindo o cafezinho, ela está fazendo parte desta grande comissão. Assim como quando ela abre a boca e fala do evangelho para o seu vizinho, para as pessoas que trabalham ao seu lado, para os funcionários ali do restaurante, ela também está cumprindo esta grande comissão. Então, é importante que a gente tenha essa visão. Então, onde o evangelho vai, as igrejas aparecem. Esse é o normal, é as igrejas aparecerem. Gente, a gente tem que ter muito cuidado, de novo, porque vivemos em tempos estranhos. Que tempos estranhos são esses? Nós temos um movimento que em razão dos muitos escândalos que acontecem na igreja, isso por força de líderes fracos ou líderes exploradores, pessoas que não estavam preparadas, de fato, para assumir uma liderança de igreja, acabam criando situações, circunstâncias bastante indesejáveis, tristes, criam escândalos. Muitos deles tentam manipular as pessoas, explorá-las financeiramente ou explorá-las no seu trabalho, na sua dedicação, na sua fidelidade, ou subjugar essas pessoas. E são tantos os casos que isto gerou, em nossos dias, uma geração de pessoas de desigrejados, pessoas que abandonaram a igreja, que não querem mais ir para a igreja porque tiveram ali as suas experiências ruins. Mas olha, a gente tem que entender que o caminho que Deus quer é que nós voltemos à igreja. E é claro, busquemos uma igreja que seja fiel à palavra. Existe uma frase que diz, né? Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Nem sempre essa igreja é a mais próxima de casa, mas a gente tem que procurar uma igreja que seja mais próxima da Bíblia. Mas note, né, nessa figura, que onde a palavra de Deus foi plantada, onde a semente foi plantada, ali surgiu uma igreja. Então, o livro de Atos, ele é o registro operacional de igrejas locais, enviando, recebendo relatórios, tomando decisões e estabelecendo novas congregações. A tarefa missionária nunca termina até que uma congregação seja estabelecida. Então, a definição de uma igreja local passa por um lugar onde, como dissemos, a palavra de Deus é pregada fielmente, as ordenanças são administradas corretamente e a disciplina também, um outro elemento que não está aqui nesta figura, mas onde também a disciplina de Deus ela é realizada. Onde é que isso acontece? É preciso que, para que esses elementos aconteçam, é preciso que haja quem pregue a palavra e pregue a palavra corretamente, né? E daí, a partir disso, nós vemos a necessidade daqueles que têm dons ligados à palavra, sejam eles pastores, sejam eles mestres. Você começa a notar a importância da configuração da igreja. A gente não precisa reinventar a roda porque ela já existe e funciona bem. A igreja, com seus dons, ela funciona para o crescimento do corpo, um ajudando o outro nesse processo de crescimento. Então, é preciso que nós busquemos a, a saúde da igreja propriamente. Onde é que a igreja terá os seus sacramentos administrados corretamente? Onde a palavra é pregada também com fidelidade. Como consequência da fidelidade da pregação da palavra, você também terá a administração correta dos sacramentos. E o batismo e a ceia, que são
os sacramentos que Jesus nos deixou, eles são de fato um marco que divide os que pertencem e os que não pertencem à igreja. E é preciso, então, que esses discípulos, quando a gente viu lá fazer discípulos, eles façam parte de um corpo, como a igreja. Eles passem por um processo de reconhecimento da igreja, de que eles também são discípulos, que eles passem pela ordenança do batismo e façam parte também da ceia, através, da, das pessoas, das autoridades constituídas pela própria igreja. Essas são marcas que fazem parte da grande comissão. Nós temos lá em Mateus capítulo 16, versículo 17, o texto que nos ensina sobre a autoridade que a igreja tem. Esse texto, vocês lembram aquele texto em que o apóstolo Pedro foi perguntado por Jesus? Jesus perguntou: o que andam falando de mim, né? Quem pensam que eu sou? Ah, uns dizem que você é isto, é aquilo, aquilo outro. Mas Pedro pôde declarar, né, que Jesus, ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, então, olha para ele e diz: Bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas sim Pai Celestial que revelou a você. E em seguida, Jesus fala da pedra, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e fala da autoridade da igreja. Nós entendemos que essa seja uma autoridade não de Pedro ou uma autoridade específica dos apóstolos, mas é uma autoridade que o Senhor deu à sua igreja. E aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Que é esta capacidade que Deus dá à igreja, tanto para receber pessoas dentro da igreja visível, quanto também para excluí-la da igreja visível. Veja que a igreja, ela não tem o poder de salvar e nem de condenar ninguém, mas ela reconhece os sinais visíveis disso, dessa realidade. É quando há uma profissão de fé, uma confissão de que Cristo é o Senhor, quando essa vida ela demonstra que ela de fato vive a realidade do Evangelho, cabe à igreja a manifestação de que ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. E, do contrário, também cabe à igreja a manifestação de que ela não pode ser considerada como discípulo de Cristo se ela vive uma vida completamente à parte, completamente à revelia do que Deus ensina na sua palavra. Então, isso é uma autoridade que Deus constituiu à igreja e faz parte também desta grande comissão. Bom, você já deve ter ouvido falar da treliça e a videira. Existe um livro com esse termo, né, com esse nome, a treliça e a videira. E treliça, é mais ou menos aquela grade onde que você tem na parte de trás, né, uma grade, e você põe lá uma plantinha, né, coloca ali um vaso embaixo de uma videira, e a videira cresce e ela vai tomando essa treliça. A treliça seria como uma estrutura para o crescimento. Então, o autor coloca, né, o ensino e a supervisão como sendo essa treliça, essa base para o crescimento da igreja. Os pastores, presbíteros, não são palestrantes e nem atendentes. O trabalho do pastor não é ir lá na frente e como ele vai nos divertir hoje, qual será a palestra do dia, palestra motivacional, nada disso. A tarefa de ensinar a palavra ao mesmo tempo enquanto supervisiona e guarda ativamente as ovelhas contra os lobos. Gente, de fato, a tarefa do pastor é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa que vai muito além da nossa capacidade humana de cumprir. Vocês sabem que eu, como pastor, quando eu estou lá na frente, a igreja pode estar cheia, mas e a gente deve se alegrar, né? Porque a igreja está cheia de pessoas. Mas o nosso olhar vai para algumas direções, procurando algumas pessoas, e quando a gente não as vê, aí o pastor fica triste, porque ele não está vendo aquelas pessoas que muitas vezes ele está buscando, né, tentando motivar para que volte à igreja, e chega no domingo, a pessoa não está lá. Então veja que a mensagem, né, o trabalho do pastor, não é só chegar lá na frente, tem que expor aqui a palavra, independentemente do número que está. Não, ele olha o rebanho e ele faz a leitura desse rebanho e ele percebe. Ou às vezes a gente olha e vê alguém que não está bem, né? Você olha e percebe que aquela pessoa não está bem,
ou aquela família não está bem. Então, nós fazemos também essas leituras e esse é um trabalho contínuo que passa pela semana. E isto faz parte do trabalho da igreja. E não é só o pastor, vamos também incluir aqui do outro lado, né, da videira. Isso não é um trabalho que o pastor deve fazer sozinho. Coitado do pastor se ele tiver que cuidar. A nossa igreja tem aí 130 membros, mais ou menos, mais outras pessoas que frequentam a igreja. Imagina se o pastor tivesse que cuidar de cada uma delas individualmente, na profundidade e necessidade que cada uma precisa, né? A matemática já explica que isso estaria certo. É preciso que a própria congregação cuide-se mutuamente. Nenhuma ovelha sozinha é perfeita em discernimento, né? Nenhum de nós foi feito para ficar sozinhos. Então, quando você está dentro da igreja, você está fortalecendo a igreja. Quando você vai à igreja fisicamente, você se coloca ao lado de alguém e você se dirige a esse irmão, ou você ora com ele, ou por ele, ou você o motiva, ou você busca saber como ele está, né? Ou você o aconselha, né? Ou você percebe que essa pessoa precisa de um discipulado. Enfim, você vai se congregar com aquela pessoa e você está trabalhando como ovelha, protegendo o rebanho, e isso também faz parte do processo que está envolvido ali na grande comissão. Por quê? Porque tem a ver com o batizai-vos. O que que é o batizar? O batizar é o receber uma pessoa em comunidade. Não é simplesmente um sinal, a gente fala, né, o batismo, ele é um sinal visível de uma graça invisível. Tudo bem, é o momento que nós reconhecemos aquela pessoa como discípulo de Cristo. Mas nesse momento, nós também o recebemos como irmão, família. Lembre-se, né, da palavra irmão, o que ela significa? A fraternidade, o olhar para esse irmão agora como irmão, como família, sofrer a dor desse irmão, 1 Coríntios 12, quando fala, né, que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então, é estar junto com ele. Isso é muito importante e é parte também desse chamado. Nós temos aqui o que podemos chamar do triângulo da membresia. É impossível cumprir os mandamentos recíprocos do Novo Testamento sem um compromisso autoconsciente de membresia local. Veja, de novo, né? A necessidade de que você atente para a importância do que é estar na igreja e ser igreja, que é uma coisa diferente, não é? Estar na igreja e ser igreja. Tem muita gente que vai, terminou o culto, corre, né? Talvez você precise até correr por conta da família, do almoço, de domingo, etc. Mas depois não tem mais nenhum relacionamento com ninguém. Então, cuidado, porque aí você está vivendo a igreja do Detran, ou a igreja do balcão de informações. De novo, não é isso que Deus quer de nós. Então, note aqui a sinergia que acontece dentro da igreja. Você tem os pastores que ensinam e supervisionam, seria essa primeira parte aqui, né? Os pastores ensinam e supervisionam. O indivíduo, individualmente, né? Ele obedece e se submete, desde que o ensino e a supervisão sejam bíblicas, evidentemente. A autoridade final não é o pastor, mas é a palavra. O pastor é só um meio, ele é só um instrumento de Deus para orientar, para ensinar a Bíblia. Então, o indivíduo ele acata essa autoridade desde que ela seja bíblica. Ao mesmo tempo, o indivíduo está ligado com a congregação, ele não está isolado, ele não é só um indivíduo. Veja, aqui é um ponto interessante que a gente poderia destacar entre uma igreja gigante e uma igreja pequena. A gente vive uma era em que as pessoas têm dado muita importância, assim, muito valor às igrejas grandes. Eu nem digo valor querendo dizer que a outra não tenha valor, mas há uma preferência. É interessante. Pelo menos eu noto isso. Não sei se é estatístico, mas existe uma preferência de muita gente por igrejas grandes. Mas o ponto é, será que numa igreja muito grande você consegue vivenciar essa coisa gostosa, né, da comunhão, de saber quem são os irmãos da sua igreja, de conhecê-los, de cuidar deles, de notar a ausência daqueles irmãos, daquela família?
Então, o indivíduo que faz parte da igreja, ele ama a igreja, e amar a igreja não é um sentido é, apenas estético ou um sentido etéreo, ou um sentido apenas místico, né? Ou um sentido subjetivo. Ah, eu amo. É igual dizer, né, na igreja assim, olha, diga para o seu irmão que você o ama, você mentir, né? Que você não o ama de fato, porque amor envolve a preocupação, o amor envolve o sacrifício, uma disposição de doar-se, né? Não existe amor sem uma disposição de se doar. Então, o indivíduo ele ama a sua igreja e a protege ativamente, né? E a igreja afirma e corrige, corrige o indivíduo. Quando o indivíduo está errado, faz parte do trabalho da congregação corrigi-lo. Lembre-se lá de Mateus 18, né? Quando Jesus fala na terceira etapa, depois que seu irmão pecou contra ti, lembra do texto, né? E aí você vai, primeiro conversa com ele separado, se não der certo, duas ou três testemunhas, se não deu certo, então dize-o à igreja, né? A ideia de que é a igreja que trata esse indivíduo. E, finalmente, os pastores, vejam, eles prestam contas diante de Deus. A gente tem um texto lá de Atos, capítulo 20, né? Paulo fala dessa ideia. Os pastores, eles prestam contas diante de Deus, prestam contas também diante da congregação. Afinal, é a congregação quem escolhe os seus pastores, pelo menos no modo presbiteriano. E a igreja reconhece e apoia. Isso é muito importante. A igreja reconhecer os dons, seja dos pastores e dos outros irmãos que têm dons, e apoiar esse pastor. Apoiar como? Em oração, em motivação, né? O trabalho pastoral, ele é um trabalho, em geral, solitário, né? O pastor trabalha muito solitariamente. Há outros pastores que trabalham com o pastor? Às vezes acontece, mas é mais raro. É um trabalho que tende a ser um trabalho mais solitário. Bom, já falamos um pouco disso, batismo, porta de entrada, ser do Senhor é o vínculo contínuo. E aí, o ciclo operacional da grande comissão. A saúde da congregação interna gera a energia necessária para o avanço do evangelho externo. Isso é uma frase interessante, né? Porque mostra que o que acontece externamente é fruto da saúde interna de uma congregação. Uma igreja da grande comissão não compete com outras, ela exporta a sua saúde. Então, o que que nós devemos trabalhar para o crescimento da igreja? É a saúde da igreja. Não são simplesmente números. Os números, eles podem sim representar saúde, quanto eles podem representar doença. Número pelo número pode ser bastante enganoso. A gente tem que ter muito cuidado. Se, sei lá, você abre uma igreja aí e começa a fazer, simplesmente coloca lá música que o povo gosta de ouvir, você tem lá uma mensagem tipo coaching, que as pessoas gostam de ouvir também, você provavelmente terá um auditório cheio. Isso não significa saúde. Agora, quando a palavra de Deus é pregada fielmente, os irmãos estão trabalhando com seus dons, existe uma visão correta em relação à missão da igreja e ela está crescendo, então isto é saudável, isto é resultado de saúde na igreja. E uma igreja saudável, ela vai naturalmente exportar, expandir, porque a visão de uma igreja saudável é uma visão expansiva. Nós não queremos juntar tudo numa igreja só, né? Assim, temos uma igreja gigante que vai crescendo, inchando, 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 até explodir. Não, a igreja, ela naturalmente tem esse papel de, no ID, também sair do seu meio para levar o evangelho a outros lugares. É o que a gente vai ver aqui em seguida. Mas veja aqui o movimento, a cultura interna, o discipulado, membros equipando membros, depois o evangelismo, que é você convidar pessoas para vir à igreja ou levar o evangelho até aquelas pessoas. Terceiro, missões, foco na janela 1040, porque a ideia aqui do autor é chamar a atenção para o fato de que existem determinados locais no planeta, justamente esses da janela chamada janela 1040,
onde há uma concentração de países que não tiveram acesso à informação de Jesus Cristo, onde o evangelho ainda não chegou. São lugares difíceis, lugares onde há perseguição, são regiões fechadas e das quais, né, deve haver um foco em termos missionários. O autor também cita que a igreja deveria sempre procurar não pulverizar a sua energia ou ah, seus investimentos financeiros em muitas frentes. Ela deve tentar focar em poucos ministérios das quais ela dê conta, e isso é muito mais efetivo do que a pulverização de valores. Em quarto lugar, cadê o quarto lugar? O quarto lugar sumiu. Então temos aqui o quinto lugar, a plantação e revitalização local, que é também uma parte integrante da grande comissão. De novo, para que serve a grande comissão? Para plantar novas igrejas. E essa deve ser também uma preocupação nossa como Igreja Presbiteriana do Morumbi, plantar e revitalização local. Nós estamos envolvidos num projeto de plantação, ajudamos financeiramente, nós deveríamos ter um envolvimento maior do trabalho que é feito lá em Vila Paiva, é a plantação cuja responsabilidade está nas mãos do reverendo Antônio José. E revitalização seria trabalhar com igrejas que estão com a sua estrutura velha, né? A estrutura da igreja, não a estrutura física tão somente, mas internamente. Às vezes a igreja entrou num declínio, uma série de razões e precisa trabalhar agora para a sua recuperação. Eu diria que é muito mais difícil do que a plantação. Quando você planta algo novo, né, a tendência é aquilo crescer. Como é gostoso quando você começa uma igreja nova, uma família, normalmente é uma família. Daqui a pouco são duas famílias. Então, quando ela cresce, ela dobra de tamanho, de uma família para duas. Depois, três famílias. É um crescimento de 50%, né, de famílias. Daqui a pouco vem mais duas, e assim, o crescimento é exponencial no início. Depois, a curva tende a diminuir. Ela chega num certo ponto e ela para. Então, será que não é aí que a igreja deveria começar uma outra igreja para que novamente houvesse esse processo de plantação e novamente essa multiplicação? É uma coisa que deve nos fazer pensar. A engenharia de uma igreja missionária, cultura do discipulado, cultura do evangelismo, o alcançar os não alcançados, que é essa janela 1040, e o fortalecimento de outras igrejas. Bom, atenção necessária, né? Não é atenção com C cedilha, mas tensão com S. O que seria isso? Ficar ou ir? Quando você fala do ide por todo mundo e pregar o evangelho, fica essa ideia, né? Será que eu devo ir ou devo ficar? Porque a grande comissão, ela é cumprida tanto de uma forma quanto da outra. Os que ficam, ficam porque há um trabalho da grande comissão a ser feito na minha igreja local. E é um chamado de Deus para que você fique, trabalhe na sustentação, no fortalecimento daquela igreja, para que ela cresça e possa frutificar mais ainda. E existe um chamado para aqueles que vão, aqueles que estão dispostos, muitas vezes, a abrir mão de talvez do seu conforto, comodismo, para o cumprimento desta missão. Então, ambas as posturas, veja o final ali, a última frase, né? Ambas as posturas são trabalho de linha de frente. Quem fica ou quem vai está trabalhando da mesma forma nessa balança e nós participamos dessa tensão. Por quê? Às vezes fica a dúvida, né? Should I stay or should I go? Como diz aquela música, fico ou vou? O que Deus tem para cada um de nós? Bom, eu como pastor, isso funciona de uma forma talvez dupla, porque em certo sentido Deus me chamou para ir, no sentido de não participar de uma carreira como as pessoas têm, assim, uma carreira de trabalho, profissão. Ah, como profissão, por exemplo, você almeja
um crescimento. Você faz um curso, você quer uma promoção, da promoção você vai tentar um emprego que te dê uma renda melhor e assim sucessivamente, e chegar no topo da sua carreira e fazer a sua aposentadoria, o seu pé de meia, o seu colchão ali, né? Você compra ali os seus bens e é mais ou menos, né, como funciona a vida de uma pessoa, de um profissional, de uma talvez um projeto de carreira. O pastor, ele sai desse círculo. Por quê? Porque se ele for pastor, significa que ele pode começar ganhando bem, depois ganhar menos ainda, pode voltar a ganhar mais ou menos. Quer dizer, a questão salarial não é para ele um fator de decisão de estar num lugar ou no outro. Então, nesse sentido, ele foi. Por outro lado, há também no pastor uma relação com a igreja local, na qual ele precisa decidir sempre se fica ou se vai, né? Ele precisa decidir, como parte da igreja, se é da vontade de Deus que ele permaneça naquela igreja por mais tempo, ou se é da vontade de Deus que ele vá. Alguns pastores que eu conheço, inclusive, deixaram a igreja local para realizar um trabalho missionário. Por quê? Porque eles, como todos os outros irmãos, também podem receber um chamado específico. Então, veja que interessante esse fluxograma aqui, diagnóstico operacional, onde você se encontra. Então, você tem três letras lá embaixo ali. Você tem o A, fique, fortaleça, permaneça para cultivar a base. Se você, lá em cima, pergunta, né? O motivo para sair é positivo? Edificar algo novo? E não o descontentamento com a sua igreja? Né? Se o motivo para sair é positivo, então eu caio, que aqui está invertido, né, gente? O motivo para sair é positivo, então vá e edifique. Una-se à plantação, revitalização com o apoio dos seus pastores. Seria a letra C. Se não, então fique e fortaleça. Ou prepare-se para ir. Resolva áreas de saúde espiritual ou finanças primeiro. Segunda pergunta: você está espiritualmente saudável e ativamente engajado no discipulado agora? Né? Se você diz que sim, né, então você está pronto, vá e edifique. Né? Você está preparado? Você já está envolvido dentro da sua igreja no discipulado? Porque senão, o que que você vai fazer lá fora? A nova obra, a nova obra prega o evangelho verdadeiro e compreende a eclesiologia bíblica. Então, de acordo com sim ou com não, você vai tomar a sua decisão. Fique e fortaleça, prepare-se para ir, ou simplesmente vá e edifique. Agora, nunca vá e edifique sozinho, de novo, porque não é um projeto solo, é um projeto feito com a igreja. Se você vai e edifica, você deve ir porque a igreja te abençoa isso. No caso, por exemplo, do chamado pastoral, no sistema presbiteriano, também há todo o envolvimento da igreja. Primeiro, um homem, no caso, a ordenação masculina, ela não pode nem iniciar, você não pode nem ir para o seminário, se primeiramente você não tiver passado por 3 anos como membro de uma igreja local. E aí sim, depois de 3 anos, o conselho, reconhecendo que você tem o dom, vai te encaminhar para o presbitério e esse para o seminário. Você vai fazer o curso, acompanhado por um tutor que vai ser designado pelo presbitério, geralmente o próprio pastor da igreja, e após o curso, você passando em todas as matérias, e o seminário não é fácil, não é? Você vai retornar para o presbitério vai fazer exames, vai querer ouvir você, vai querer ouvir a sua mensagem, vai querer ver um trabalho, uma exposição exegética sua, uma tese de alguma doutrina da igreja escrita, como se fosse um TCC. Você passando, vai passar por uma licenciatura, durante um ano pelo menos, você será acompanhado, para finalmente ser ordenado. Por quê? Tudo isso faz parte daquela passagem que diz, né? Não imponhas precipitadamente as mãos sobre a cabeça, né, de alguém que queira, que almeje o ministério. Então, o trabalho da igreja, ele é sempre feito de forma coletiva. Queridos, o grande objetivo, então, da grande comissão é a glória de Deus na igreja. Jesus, a imagem do Deus invisível, ele não nos deixou pinturas ou esculturas de si mesmo. Em vez disso, ele criou um povo. Ou seja, Cristo é visto através da igreja. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
A igreja local é onde o caráter, o poder, a bondade e a multiforme sabedoria de Deus se tornam visíveis para todas as nações. O mundo deve ver a igreja, e a igreja deve ser este meio para a realização da grande comissão. Se o irmão ou a irmã estão envolvidos na igreja, entenda que a sua participação está diretamente relacionada com essa grande comissão. Fortalecer a sua igreja na área que o irmão e irmã está desempenhando faz com que você seja parte integrante disso. Que nós possamos ter esta visão e também pensarmos em como podemos plantar e fortalecer outras igrejas que estão ao nosso redor. Vamos poder fazer isso com a Igreja Presbiteriana do Campo Limpo. Vamos recebê-la durante alguns meses. Ela estará conosco usando o nosso espaço, assim como utilizamos o espaço recentemente, ou recentemente não tanto, né? Alguns, já tem uns dois anos, né? 2 ou 3 anos, da Igreja Betel. Eles vão usar agora o nosso espaço à medida em que farão, durante o tempo que farão uma reforma na sua igreja. Queridos, que Deus assim nos abençoe e nos faça cumprir a sua grande comissão. Amém?